que foi esse segundo jogo, então, Pelé? Nós ganhamos, Você não deixou ele jogar, é isso? Eu tive a felicidade, não deixei mesmo. Mas estava em todo lado, porque eu fui sempre de marcação. Eu volto a frisar, por isso que casou a dupla, eu e Marinho Pérez. Mas tinha todos esses zagueiros que eu falei, todos zagueiros bons, de respeito. É que eu não sei, não casavam, né? Porque tem isso, né? E eu e Marinho Pérez sempre também nos demos bem. Inclusive, estava contando uns fatos aí, nós estávamos dando risada. Eu morava aqui dentro do Canindé. Aqui tinha um alojamento, uma casa. Aqui perto, onde tinha a imagem ali, sei que tinha um alojamento. O Sérgio, tu conhece o meu claro melhor do que eu. A 1000 anos de portuguesa, pô. Então, eu morava aqui dentro. E ficamos um bom tempo. Morava eu, Marinho Pérez, Piau, essa turma toda. E depois que fomos saindo, né? Aí sabe como é que é? Eu falei assim, pô, mas eu vou ficar morando aqui. Ah, não, eu quero sair. E aqui tinha nosso presidente, ia chegar você fora de hora aí. É, o doutor Oswaldo Teixeira Duarte ia ter isso aí. Se falasse para ele, mas dava todo o carinho para nós. E aí nós fomos mudando. Aí eu, Marinho Pérez, tudo nós fomos morar para São Paulo, tudo, enfim. E o Ivaí, era só isso que eu ia falar. Aí ia me fugir. Quando eu estava aqui, ele falava assim, Ivaí, vamos lá para minha casa. Então o Ivaí me levava lá para a casa dele. Então, vai almoçar. Então, um dia acabou o treino, eu não sei que o Ivaí não foi para casa, eu fui. Quando ele chegou em casa, eu estava com o chinelo dele, até a cor do pijama dele, falou, mãe, ele fica aqui, ele está com meu pijama, meu chinelo. Mas são coisas assim, que saudade, que alegria. Já era de casa. Já cheguei, então, era esse o ambiente da Portuguesa. Para eu não esquecer agora, assim, o que tinha que fazer para marcar o Pelé? Porque a gente que vê o Pelé jogando fala, pô, o homem é imarcável praticamente, né? O que tinha que fazer para marcar ele? Eu falo isso para muitas pessoas. Boa pergunta que você me fez. Alguns que conversam, que têm a oportunidade de falar, o Pelé era um jogador que, olha, até os próprios jogadores que jogavam com ele, não sabiam como fazer, porque eu nunca sabia que aquele homem ia fazer. Hoje eu vejo as pessoas falarem, comparar jogador com não sei o quê. É o maior jogador de todos os tempos. É esse completo, né? Completo. Não tem, mesmo o Cristiano Ronaldo agora, é outra geração. Mas o Pelé é o maior de todos os tempos. Ele era imprescindível dentro do campo, você não sabia o que ele ia fazer. Ele era assim difícil de marcar. Mas eu por exemplo, o Marinho Pérez falava para mim, olha, o Marinho Pérez mandando, você sai na marcação. E eu fico, então, eu falei, tomar uma coisa. Por isso que a gente fala, então eu sempre adotei isso. Primeiramente, você não podia deixar o Pelé. Quando ele começava a virar para o seu lado, para encostar, não deixava ele. Quando ele vinha com aquela mão dele, eu dava soco. E isso não deixava, porque se ele fizesse isso aqui, ele te agarrava. E ele te agarrava que não tinha jeito, que você não via. Então, como eu marcava de lado, eu sempre aprendi isso. Eu treinava, então eu não deixava. Quando tocava a bola, eu antecipava. Eu era muito rápido, isso não tem nem dúvida. E tinha boa impulsão. Então eu não deixava. Então, conforme ele saía, eu saía junto com ele. Eu marcava ele, de lado a lado. Mas não podia dar espaço. Uma das duas. Se você desse espaço, deixar ele dominar e virar para você, aí ele olhava para um lado, a bola ia para o outro lado. Ele não deixava você jogar. Ele dava aqueles dedos tudo. Então foi assim. E todas as partidas que eu joguei contra o Santos, entendeu? Eu sempre joguei bem. Tinha que estar ligado do começo ao fim. Mas eu fui sempre assim. Era isso que... Hoje eu vejo certas coisas, não estou querendo falar. Eu vejo o zagueiro, às vezes, trocando figurinha com o outro. Você tem que estar atento. A bola vai bater tiro de meta, vai bater lateral. Você não pode dar espaço. Normalmente os atacantes são mais rápidos. Não interessa. O que tiver na frente, um tem que estar encostado. Para não tomar os contra-ataques. Então o que eu fazia? Mas só que o Pelé, quando ele se sentia que estava assim, ele ia lá no goleiro buscar a bola. Como é que você ia fazer? Então aí que vinha. Aí, aquele conjunto. Quem que nós foi? O Eurico, o Lorico. Foi o Lorico. O Lorico e eu, mas eu não falei. O Lorico tinha aquela coisa, eu, manda dentro. Não, é você. Então, adiantava o Paz. Porque o Paz tanto jogava futebol firme, mas o Paz sabia marcar. Os caras falaram, o Paz sabia marcar. E o Lorico também marcava. Então, eu falava, não, onde vocês têm, não deixa ele vir com a bola de lá dominado. Mas só que aí,
Tinha os outros jogadores, né? Mas imprescindível. Mas eu marcava o Pelé dessa maneira. E eu tive sorte. A única vez, claro, teve mais dele, que eu dei realmente o espaço para o Pelé, que não deu tempo para jogar, ele ficou nas minhas costas. Então ele veio cortando. E eu virava e não conseguia. Quando chegou perto da bandeirinha de escanteio, eu não sabia que estava perto da bandeirinha de escanteio. Ele me assou que foi, eu digo, agora eu dou o bote. Aí ele cortou para dentro, aí caiu eu, bandeirinha, caiu tudo. Ainda bem que ele não fez o gol. Mas foi assim e eu tive essa felicidade de marcar o Pelé. Muito bom. Agora, você falou do Marinho, né, como um grande companheiro aí na zaga, aqui na Portuguesa. Mas queria que você falasse um pouco, então, você começou a falar desses jogadores que a Portuguesa tinha nessa época que você jogou aqui. Porque a Portuguesa tinha alguns jogadores na época ainda muito jovens, né? Mas já despontando, praticamente todos foram grandes jogadores aqui, fora daqui, enfim. Desses que jogaram comigo, mas Isso. tinha os que vinham vindo, né? Também. O Wilson, Isidoro. Você pegou o começo ainda dessa geração aí, dos anos 70. Exato, exato. Todos eles. Ilcinho, Enéas, o próprio Teodoro, o Isidoro, Cardozinho, todos esses jogadores. E tinha uma outra geração que depois veio, onde tinha o Dema, o Tuca. Bom, mas essa geração mais que veio, aí nós viemos a jogar juntos ainda, né? A Portuguesa sempre foi, era de respeito. Tinha jogadores, nossa, espetacular, que aí vingaram. Por exemplo, né? Como se fala, aí eu já não tive a felicidade de jogar com ele. O Denner indiscutível, que foi elogiado até pelo Maratona. O Denner, né? Brincadeira, Enéas. Mas aí veio coisas do destino, né? Não completaram as suas carreiras como tinha que ser. Por isso, onde eu classifico, eu, Guaraci, o Ivair, como um dos melhores jogadores da Portuguesa, para mim, de todos os tempos. Houve o Leivinha, houve tudo, mas igual o Ivair era Portuguesa mesmo. Onde tivesse qualquer jogo da Portuguesa, ele estava. E dentro do campo, indiscutível. Mas a Portuguesa sempre teve ótimos jogadores. Não vou falar nem do tempo do meu tio, tanto é que foi Bifita Azul. Isso não é. A Portuguesa chegou, se eu não me engano, foi 7, acho, para a Portuguesa, para a seleção, e a Portuguesa não conseguia ser campeão. Aí veio depois, teve seus campeonatos, aí veio, aí, né, Zé Roberto, essa turma toda que está aí, realmente, o capitão, que já vieram, então já são outra. Mas só que a única coisa assim que eu penso, todos eles vestiram esta camisa, tiveram a sua participação, inclusive eu. Então, e às vezes, aí pode falar assim, mas eu não vejo nada seu aqui no museu. Se trata do seguinte, hoje, senhor Arthur, eu fui você não vai acreditar uma coisa, às vezes a Portuguesa ia tirar foto no jogo, tá faltando um jogador, adivinha quem era? O time vai tirar foto com 10? Você, cadê? Nunca gostei de tirar foto, e todo esse tempo que eu tive aqui na Portuguesa, eu me preocupava mais, mas é que eu nunca pensei também, né, um dia isso ia acabar, né? E então eu me importava mais, era jogar na hora que eu queria jogar, tá entendendo? Eu sempre me dediquei para jogar. E quando vesti essa camisa, que eu tenho o maior orgulho da Portuguesa, que é meu time mesmo, é a Portuguesa. E eu tenho todo respeito, então eu queria jogar. E está provado aí a minha ida e vindo. Eu saí e voltava. Eu ia perguntar isso, parece que o Dr. Oswaldo Teixeira Duarte gostava de você, né? Porque eu acredito que sim, porque não é possível. Eu preciso ver agora que o neto dela é o, né, é o presidente. atual, né? Se eu não me engano, eu cheguei a conversar com ele uma vez, mas eu vou vir aqui na Portuguesa, até no qual eu queria salientar, tem uma pessoa aqui na Portuguesa, depois de tudo que eu treinei as categorias de base da Portuguesa. Aí já é outro assunto. Tem uma pessoa que trabalha hoje aí no departamento, é o senhor Arthur Caveira. O senhor Arthur participou e participa dessa moça estar aqui. Essa moça espetacular, foi uma das pessoas que mais me ajudou quando eu trabalhei aqui na base da Portuguesa. A Elisa. O senhor Arthur Caveira tem participação dela estar aqui. Essa moça já deve ter uns 20 anos, não, mais, acho que uns 25, 26 anos por aí. Agradeço ao senhor Arthur.
E é uma moça que tem uma participação. Eu tenho, nossa, uma amizade tremenda mesmo. Uma pessoa maravilhosa. E eu vou vir aqui e também para ver o nosso presidente. Neto do presidente. Tem que ver. Quem sabe? Doutor Oswaldo trouxe você, depois chegou a ser emprestado e voltou várias vezes para cá, é isso? Umas 3 vezes. Todo mundo deve falar, mas por que esse cara tem? Sério? Não estou te falando, em 72, eu joguei no Corinthians e voltei para a Portuguesa. Joguei no Bahia e voltei para a Portuguesa. E era o nosso presidente. Então muitos falam assim, o que será que tem? Como é que pode? Porque ele, doutor Oswaldo Teixeira Duarte, você lembra essa história aí, né? Que ele chegou, foi 6, né? E jogadores de peso. Me ajuda. Em 72, né, a Portuguesa perde um jogo para o Santa Cruz no Parque Antártico e tem a noite do Galo Bravo aqui, né? De noite ele manda um monte de gente embora e quando ele manda esses jogadores embora, não era qualquer jogador, era Marinho Pérez, era Lorico, era Piau, era Hector Silva, era Samarone, era Ratinho. Então, assim, grandes jogadores que ele manda embora. E aí quem é que ele chama de volta para cá? Guaraci. Eu veio de volta. Acho que, mas como esse cara? Me perdoe, eu tenho que rir, cara, mas eu de volta. Aí os caras, mas. E o Corinthians, na realidade, ia me contratar. Eu falei, não, esse não, você vai ficar aqui. E acabei ficando, não, fui pro Corinthians. Até que foi, aí chegou a época que apareceu a oportunidade, e não estou dizendo que os outros presidentes não são inteligentes, né? Ele sentiu que, né, ele chegou e falou para mim, por incrível que pareça, ele chegou, me chamou lá na sala e perguntou para mim, você está querendo sair da Portuguesa? Falei, eu amo muito a Portuguesa, mas tudo bem. Como que ele disse, então tá bom. Passou um mês. Sabe para onde é que ele me mandou, né? Aqui não, eu fui para Portugal. Me mandou para Portugal. Ai, doutor Oswaldo Teixeira. Eu falei, mas ué, você não queria ir? Pode jogar lá. Aí eu fui para o Olhanense, onde teve a participação do senhor Genê. O Genê também. Que jogou aqui nos anos 50. Isso, ele mesmo. Gené. O senhor Genê. Falou, então vamos levar esse menino para lá. E me tratavam assim, né? Aí eu fui para Portugal. O Genê tem uma história bonita lá no Olhanense, né? Nossa! O Genê levou eu, Ademir, tinha, olha, para você ter uma ideia, bom, quando eu cheguei lá estava o Renato, o Ademir, tinha uns 3 brasileiros. No fim acabou jogando 7 brasileiros. Naquela época podia, o Genê que levou todos eles. Inclusive eu, foi o seu Genê. Aí eu fui para lá. Então, vê, doutor Oswaldo, pois ele me mandou lá para Portugal, é brincadeira.